Oi, gente! Tudo bem com vocês? Eu sou a Simone, tô aqui no Ateliê Jurubeba novamente para a gente fazer mais uma peça. Vocês sabem o tanto que eu sou apaixonada com mochila. Eu vim ensinar mais um modelo que uma cliente encomendou. Falei sim com ela, faço, mas eu vou ensinar, porque eu não consigo fazer nada sem ensinar para vocês. Então, olha que modelinho lindo, é diferente, olha o acabamento dela, a estrutura, design, tá vendo? Olha que linda essa mochilinha. E aqui, ó, é a data de nascimento da cliente, eu bordei em 1997. Foi ela que pediu, foi uma ideia dela e eu achei o máximo. Ela tem uma alça de mão aqui em cima, ó, colocada de um jeito diferente, que eu vou ensinar vocês hoje como colocar. Ela tem vivo aqui embaixo, alça fininha de 2 centímetros. E a etiqueta tá aqui atrás. Nessa daqui eu não coloquei vivo atrás, mas eu não gosto muito do acabamento sem vivo, então nós vamos colocar vivo nessa parte de trás também para ficar um acabamento mais bonitinho, tá? E só, vivo então vai ser só aqui e aqui no fundo. Vamos ver como é que ela tá por dentro? Olha que lindo esse cursor de gota que eu coloquei. Na hora que a gente abre a mochilinha, é onça, gente. É de oncinha por dentro, tem um bolsinho aqui, ó. Tem um bolsinho muito fofo. Olha, é onça cetim. Hoje nós vamos fazer também o fundo de onça. Só que eu não vou usar a onça cetim, eu vou usar a onça peludinha para fazer o forro hoje. Nós vamos fazer esse bolsinho junto. Então dentro ela é um compartimento só com um bolsinho sem zíper dentro, mas você pode variar como você desejar. Aqui do lado, como ela tem profundidade daqui para baixo e é 2 cursores, eu não coloquei nenhuma lapela protegendo aqui na lateral, porque ela aprofunda mais um pouco aqui, tá? Então, não precisa da lapela, coloque 2 cursores, leve, linda, compacta. E vocês acreditam que cabe até um caderno aqui dentro? Pela altura que ela ficou, tá a continha de um caderno universitário aqui dentro. Fui ali buscar um livro do meu filho para vocês verem como cabe um caderno universitário aqui dentro, ó. Tamanho padrão, tá vendo? Olha, a mochila é compacta, mas a gente pode chamar de mochila universitária, pois cabe o material aqui dentro, tá? Olha que legal. Ainda sobra espaço, tá vendo? Gostaram? Vamos fazer essa mochilinha que vocês vão gostar muito. Nós vamos trabalhar com alguns moldes. Este molde aqui é para a parte de trás. Ele tem uma curvatura aqui menor, tá vendo? Aqui ele não é reto, mas tem uma curvatura menorzinha, onde ele vai fazer um design afinalando aqui em cima. Então, é meio molde, aqui vai ser a dobra do tecido, tá? O outro molde é a parte da frente. A parte da frente, olha, ela é mais larga do que a de trás, porque essa parte vira para a lateral da mochilinha assim, ó. Ela faz um pouco do canal do zíper. Então, ele tem esse formato para isso. Eu fiz meio molde para vocês conseguirem imprimir em A4. Então, aqui dobra do tecido também, ó. Aqui a lateral, aqui a curvatura, aqui dobra do tecido. Então, parte da frente, parte de trás. O molde do fundo também é bem simples, mas eu deixei para vocês o molde, porque cabia na folha A4 e já que tem os outros moldes para imprimir, o fundo imprimindo certinho, vai bater tudo direitinho, tá? Outro molde é do caminho do zíper, é metade do caminho do zíper. Então, vai ser assim, ó, metade de um lado, um quadrado no meio e metade do outro lado. Eu vou mostrar para vocês a parte das peças cortadas. Então, começando pelas costas, este daqui, ó, foi o corte que eu fiz das costas usando este molde aqui. Meio molde. Eu desenhei assim, depois eu virei e desenhei assim e recortei depois. Aí ele ficou desse jeitinho, tá dando pra ver? Atrás eu coloquei colado um EVA de 2 milímetros, com 1 centímetro menor em cada borda, que vai ser a estrutura. Se você preferir fazer essa mochilinha térmica, em vez de colocar o EVA, você vai colocar manta térmica coladinho aqui com a parte laminada para dentro da bolsa, tá? Então, você pode escolher fazer uma mochilinha térmica para cliente. Essa aqui será a parte de trás, onde a gente vai colocar alça.
e usamos esse molde. Esse material que eu tô trabalhando aqui é o Uruguai 0.8. Ele tem uma textura linda, não sei se vocês vão ver, mas ele tem essa textura que eu amo. O forro que eu escolhi hoje também vai ser de oncinha, mas uma oncinha que combina mais com essa cor. Então, eu escolhi esse tecido que é forrado com TNT, e ele tem uma texturinha. Então, vai ser aqui, ó, o forro do meu bolso. E nessa parte de trás vai ter um bolso. Deixa eu mostrar o bolso pra vocês. Vocês vão cortar, ó, 30 por 15 do material do seu forro. E aqui 13 por 3, pra gente fazer um detalhe bonitinho aqui em cima no bolso. Vai ser um bolso abertinho, sem zíper. Mas você pode escolher fazer outro tipo de bolso dentro, bolso com zíper. Você escolhe o bolso que vai fazer. Hoje eu vou ensinar esse jeito de fazer bolso que eu acho que vocês vão gostar e eu ainda não ensinei aqui no canal. Então, ele vai ficar no forro da parte de trás. Outra parte que a gente vai ter é o espelho da frente, que eu falei com vocês que é mais largo, porque essa lateral aqui, ó, vai servir como caminho de zíper. Então, ela vai vir aqui pro lado, assim, ó. Então, essa medida é para a parte da frente. Aqui eu coloquei minha etiqueta. Vocês viram que na outra eu bordei, nessa daqui eu quis fazer um detalhe diferente. Então, eu coloquei a etiqueta na frente, coloquei o rebite. Primeiro eu colei a etiqueta, depois eu coloquei o rebite número 1, para poder prender. E eu achei que ficou linda. Vai ficar para mim essa daqui. Essa daqui, se vocês quiserem encomendar, tudo bem, mas essa é minha. E vai ser a parte da frente. Também coloquei o EVA, se você quiser fazer térmica, vai colocar o laminado. E cortei o forro para ele também. Eu sempre corto o forro assim, ó, um pouquinho maior, pouca coisa, 1 centímetro, meio centímetro maior, mas pode cortar no molde também, tá? Esse molde aqui, ó, mais comprido, que tem essa abertura maior aqui pro lado, tá bom? Não tô falando medidas porque vai ficar tudo aí. As medidas vão ficar todas na descrição do vídeo, junto com o molde para vocês baixarem. Por que que dessa vez, não é esse que eu quero mostrar. Por que que dessa vez eu não bordei? Porque eu queria fazer um detalhe, ó, na parte de baixo. Sabe essa parte de baixo aqui? Essa parte de baixo aqui, ó, onde eu não coloquei nada dessa vez. Eu bordei aqui, então eu deixei aqui sem nada, certo? Como eu não bordei nessa parte de baixo, eu coloquei, ó, rebites. Eu fiz um desenho com rebites. Coloquei distanciamento de 5 centímetros entre um rebite e outro. Esse rebite número 5. E coloquei entre eles rebite número 1, fazendo esse desenho. Você pode fazer esse desenho com rebite, você pode fazer com aquele carrapato. Você pode fazer o que você desejar. Eu achei que ela ficou mais estilo rock, desse jeito, tá vendo? Então, essa mochila, você pode fazer ela mais romântica, ela mais retrô, como eu fiz aquela em 1997, ela é estilo rock. Então, dessa vez eu escolhi fazer um detalhe embaixo, em vez de no espelho. Então, a frente dela ficou com rebite prendendo a etiqueta. Também coloquei o EVA aqui, ó, até antes de colocar o rebite, para o rebite ficar mais reforçado, eu coloquei EVA com 1 centímetro a menos em cada borda, EVA de 2 milímetros, e cortei um forro proporcional para essa parte de baixo da mochila, tá? O fundo eu cortei exatamente no molde que vocês vão ter aí, que é este daqui, ó. Cortei exatamente no molde, coloquei o EVA, colei aqui com cola de contato, ó. Colei com cola de contato. Cortei um forro proporcional, vou colocar vivo neste fundo, porque eu gosto da mochilinha estruturada. Eu tô doida pra fazer pra vocês uma mochilinha molinha, mas também tô apaixonada com mochilinha estruturada e é esse modelo eu quis fazer estruturado. Então, aqui eu vou colocar vivo preto. Por quê? Pra combinar com os detalhes preto que eu quero dar aquele estilo rock pra mochila. Então, eu vou usar o vivo preto. Dessa vez vou usar o brilhante, não o fosco, de 11 milímetros de plástico, tá? O vivo pronto. Vou usar ele e nós vamos colocar juntos. O caminho do zíper. Esse caminho do zíper é diferente, porque nele,
a gente vai ter 3 partes pra gente embutir a nossa alça. Então, você vai ter uma parte assim, ó, onde tem 2 centímetros reto aqui e depois a curvatura desce e aqui embaixo termina com 7,5. Então, aqui ele tem 13 e aqui ele termina com 7,5. Tá vendo? Fica 2 centímetros reto aqui. Pra eu costurar nessa parte que tem 13 por 15. 13 por 15. Então, para costurar isso e não dar erro, aqui fica reto 2 centímetros, mas no molde tá assim para você. Então, eu vou costurar assim, ó, um em cima do outro. E do outro lado tem outra parte. Eu tenho que lembrar que a parte curva vai ficar pro mesmo lado da outra parte curva. Então, se a curvatura tá aqui para cima, essa também tem que estar com a curvatura para cima, na hora que eu for costurar, ficar tudo retinho aqui embaixo e a curvatura de um lado só, tá? Esse caminho do zíper vai ser assim, de um lado tudo retinho, do outro lado com a curvatura. A alça vai ser presa aqui no meio, a alça de mão. É uma alça pequenininha, eu vou fazer menor do que essa peça que eu fiz piloto. Aí eu cortei aqui um forro, que eu vou deixar a medida para vocês, para poder fazer essa parte. E um EVA, que eu vou estruturar depois que eu tiver costurado as 3 partes do caminho do zíper. Então, nosso caminho do zíper vai ser 3 partes para fazer um caminho só, porque a outra parte onde vai ficar o zíper é o espelho da frente, tá? Então, aqui, ó, o molde do caminho do zíper. Vocês vão ter ele assim. Aqui 2 centímetros reto, aqui desce a curvatura. Quando você for cortar, você vai cortar com o avesso do material, né? Por exemplo, deixa eu mostrar aqui. Você vai pegar o avesso do material para você desenhar e vai fazer o desenho no avesso do material. Quando você for fazer a outra parte, você tem que espelhar este daqui para desenhar no avesso do material. Por quê? Porque senão você vai ter os 2 moldes pro mesmo lado e a gente quer que fique um oposto ao outro, tá? Então, na hora de fazer o molde, lembre de desenhar o primeiro, depois espelhar o molde para desenhar o segundo, para não ficar os 2 pro mesmo lado. Tem que ficar um para direita, caindo para direita e o outro caindo para esquerda. Vamos falar agora de alça. A alça que nós vamos ter são de 2 centímetros. Eu escolhi 2 centímetros porque eu acho que é uma mochila delicada. Então, a alça de 2 centímetros vai ser muito fofo para essa mochila, mas você pode colocar a alça mais grossa se você desejar. Só não acho que combina. Vai ser 80 por 2. Então, eu cortei 80 por 4, fiz dobra no meio e coloquei aqui dentro um viés de gorgurão para ela ficar mais forte, tá? Então, além dos pontos aqui dando força, que eu tô usando hoje linha de nylon 40, você pode usar de 60 ou de 40. Olha que pontão mais bonito que fica com a 40. Eu coloquei aqui dentro um viés de gorgurão para a alça ficar ainda mais forte. Então, eu pude fazer só dobra no meio. Então, 4 por 80, 2 vezes para fazer as alças de ombro, tá? São alças fixas. A gente vai fazer também a alça de mão. A alça de mão eu vou fazer dobra de 4, para na hora de pegar na alça, ela ser uma alça mais grossinha. Então, eu preferi fazer a dobra de 4. Então, eu cortei aqui 8 por 22. E eu vou colocar também um viés no meio. E a gente vai fazer essa alça de mão juntos, tá? Uma outra parte que a gente vai precisar é o acabamento das alças de ombro. Então, aqui eu cortei 5 por 25, mas vai sobrar um pouquinho. E eu vou fazer simplesmente aqui uma dobra no meio. Isso aqui é para fazer esse acabamento aqui atrás, ó. Deixa eu ver se vocês vão conseguir enxergar. Esse acabamento que eu coloquei a etiqueta aqui atrás, para segurar e finalizar a nossa alça de ombro e ela não precisar ficar aqui na costura. Então, eu gosto muito de fazer isso, nós vamos fazer nessa peça de hoje. Então, vai ser essa tirinha de 25 por 5, tá? A gente vai usar viés, ou melhor, a gente vai usar zíper número 5, preto, para combinar com o vivo.
Então, eu escolhi o número 5 preto e vou usar 2 cursores em forma de coração, para a bolsa ficar bem feminina. Pode ser o de coração, pode ser igual usei na outra de gota. Olha esse de gota também, como é que é lindo. Foi o que eu usei na outra, mas eu acho que nesse eu vou usar o de coração. Tô decidindo ainda, depois a gente vê. Vamos usar 2 reguladores de alça de 2 centímetros, 2 quadros de 2 centímetros. Uma outra peça que a gente vai ter que usar são 2 tirantezinhos para prender esses quadros na mochila. Aí eu fiz um aqui, ó, e é só cortar no meio que ele vai virar 2. Então, pode ser de 6 centímetros, ele é da mesma grossura da alça. Você vai cortar 4 centímetros e dobrar no meio. E cada tirantezinho tendo 6 a 7 centímetros, tá de bom tamanho. Aqui eu ainda não costurei, você pode costurar ou não. E nós vamos fazer assim, ó, para prender a alça na parte de baixo da mochila, tá? Então, de material é só isso que a gente vai precisar. Geralmente eu começo fazendo alça. Por que que eu começo pelas alças? Pra gente já ficar com ela pronta e na hora de utilizar não ter que parar toda a produção para fazer alça. Então, como aqui eu já fiz a alça, eu só vou colocar o nosso regulador. A gente vai pegar um lado, tá vendo aqui onde tá a emenda? Esse aqui vai ser o avesso. Então, eu vou colocar ele, passar ele por aqui. Tá vendo? Passei no meu regulador. E vou dar uma costurinha aqui. Resolvi trabalhar com linha preta porque eu vou colocar o vivo preto, vou colocar o zíper preto e eu queria que vocês vissem a costura. Então, linha preta, material claro, para facilitar o aprendizado de vocês, tá? Aqui, ó, só uma costurinha aqui, posso colocar um rebite depois, agora eu não vou mexer com balancinho. Para colocar todos aqueles rebites na parte de baixo, eu usei o balancinho. Então, vocês também vão usar balancinho. Quem não sabe trabalhar com balancinho, eu ensino numa aula aqui no canal, vou deixar o link aqui para vocês na descrição. Ó, agora você vai pegar o seu quadro de 2 centímetros e passar aqui dentro, ó. Tá vendo? E vai pegar de novo e passar por dentro do seu passante, ó. Aí aqui embaixo ficou ele costurado e aqui em cima ele passa para correr, ó. Para você regular o tamanho da alça de ombro, tá? Esse quadro vai ficar aqui embaixo pra gente colocar esse passantezinho aqui, ó. Então, vai ficar assim, cada uma das nossas alças, são 2 alças. Eu vou dar uma costurinha nesse passante aqui, só para ele ficar no lugar. E depois eu não perder ele, já que é uma peça pequena. Na hora de aplicar na bolsa, ele já vai estar na posição. Ó, então, cada uma das alças de ombro ficará assim. Então, nós já temos aqui, ó, as 2 alças de ombro, que inicialmente nós cortamos 80 por 4, dobramos no meio, fizemos o tirantezinho aqui embaixo com 6 centímetros, tá? Ó, 2 alças, vamos reservar. Agora, a gente vai fazer a alça de mão. A alça de mão eu vou fazer dobra de 4. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é pegar a minha cola de contato, que eu gosto de colocar aqui no vidrinho. Se você não sabe trabalhar com cola de contato, eu tenho uma aula ensinando a manusear, como colocar a cola no vidrinho de adoçante, qual o melhor vidro de adoçante, porque não é qualquer um que dá para usar. Tá aqui no canal, vou deixar também na descrição do vídeo, junto com a aula do balancinho, para quem quiser conhecer, tá? Ó, passei de um lado do viés de gorgurão, passei também no meio aqui, ó. Eu fiz um risco aqui no meio e passei a cola aqui no meio. Agora, eu tenho que esperar a cola secar, porque cola de contato
só cola nela mesmo, mas ela já tem que estar seca ao toque para ela colar nela mesma. Ela vai ficar como se fosse um adesivo. Depois de seco, eu vou colar aqui, ó. No gorgurão tem uma linha no meio também que a gente vê passando. Então, essa linha do meio, eu vou passar na linha do meio que eu fiz aqui no meu material. Dá pra ver? Dá. Dá pra eu ver a linha que eu fiz de lápis na sombra aqui, tá? Mas também não precisa ficar exatamente no meio, não. Agora que eu fiz isso, eu vou passar cola em todo esse fundo. Inclusive aqui em cima do gorgurão, do viés de gorgurão. Agora eu passo cola em tudo, olha. E vou esperar secar. Quando já tiver seco ao toque, ó, agora eu vou dobrar pro meio. Pego um lado, dobro pro meio. Igual eu fiz na alça de ombro, que eu dobrei no meio assim, ó. A diferença é que lá eu tinha cortado 4 centímetros e aí eu dobrei no meio, ela já ficou com o tamanho que eu queria. Essa daqui tem 8 de largura, então se eu dobro no meio, ela fica com 4. Tá vendo? Depois disso, eu vou dobrar no meio de novo, para eu ter 2 centímetros de alça. E a alça vai ficar mais gordinha, então na hora que eu for pegar nela com a mão, eu vou ter mais toque, mais tato. Vai ter uma alça mais gordinha para eu poder pegar. Isso não vai levar peso para a bolsa, porque é uma alça pequena, de 22 centímetros. E ao mesmo tempo vai trazer mais estrutura, mais prazer no toque, tá? Então, eu passo de novo a cola aqui dentro, ó. Nessa parte onde tá a dobra, tá vendo? Ainda não bati o martelo, já poderia ter batido. Mas eu vou deixar para bater depois que eu fizer a última dobra. Mostrar para vocês meu martelinho novo. Aqui é madeira bem levinha e aqui é borracha. Mas é a primeira vez que eu vou usar esse martelo. Ganhei de presente de aniversário. Vamos ver se é bom. Vamos fazer o teste para ver se vai ser bom. Ó, tô dobrando aqui no meio. Tá vendo como é que ele fica fofo aqui, ó? A cola ainda não pregou direito. Então, eu bato o martelo para essa cola pegar direito. Esse martelo é bem levinho. A minha coluna agradece. Minha coluna agradece, minha máquina agradece, meu material agradece. Agora eu vou costurar. Eu sempre começo a costurar da borda aqui do lado, porque aí eu posso fazer retrocesso e esse retrocesso não vai aparecer. Número 4, tá? Deixei a linha, o ponto no número 4 para ele ficar mais larguinho e mais bonitinho. A minha máquina é o transporte duplo, mas qualquer máquina consegue costurar esse pouquinho de camada aqui. Tá bem macio esse material também. 0,8 é muito tranquilo de costurar, né? O pessoal sempre me pergunta qual a minha máquina. Minha máquina é uma Bruce, que é a mesma fabricante da Jack. Transporte duplo eletrônica. Uso muito pouco as partes eletrônicas dela, principalmente nas aulas. Ela tem um ponto bem perfeitinho, tá vendo? E ela já saiu de linha. Então, de alça, o que falta agora é só esse acabamento das alças de ombro, que a gente vai colocar lá atrás, onde eu coloquei etiqueta na outra bolsa. Nessa não vai precisar, porque eu coloquei etiqueta na frente. Então, nessa parte eu também vou colocar, passar cola nela toda. Esse daqui tem 5 por 25. Eu corto sobrando um pouquinho, para não faltar. Eu vou passar só cola no meio. Nessa daqui não precisa do viés de gorgurão no meio. Mas se você quiser colocar, não tem problema, tá?
Tem que ser 5 por 25, Simone? Não, você pode cortar 4 também, tá? De largura. Você escolhe a espessura que vai ter esse acabamento. Você pode até fazer um acabamento mais largo, de 3 centímetros. Só não pode ser fino demais, porque ele tem que tampar a sua alça lá atrás e você vai mostrar na hora que eu vou te mostrar na hora que eu estiver aplicando. Tô esperando a cola secar. Agora eu dobro no meio para ficar acabadinho as laterais. Essa dobra no meio não precisa ficar tão perfeita, já que este lado aqui do material não vai aparecer. A cola ainda não secou o suficiente, por isso que eu tô encostando aqui, ela tá voltando. Tem que esperar a cola secar mais. Vou bater o martelo. E tá pronta a minha tirinha. Agora a gente não faz pontinho nela, não costura ela, que a gente vai costurar ela na peça depois. Senão ela vai ficar com 2 costuras passando aqui desnecessariamente. Você deixa ela assim pronta, aguardando, tá? Agora vamos fazer o bolsinho. Esse bolsinho é importante a gente fazer agora, porque ele vai na parte do forro das costas. Então tem que ser antes da gente fazer a alça. Eu cortei 15 por 30 e dessa parte eu cortei 3 por 13. Olha, esse daqui é o material principal que a gente tá trabalhando no Uruguai. Esse aqui é o material de forro. O que eu vou fazer? Vou colocar a frente dele com frente do meu forro. Vai sobrar 1 centímetro de cada lado. Então, você deixa ele centralizado assim, ó, sobrando 1 centímetro de cada lado e vai costurar frente com frente, de fora a fora, com o pé de máquina. Ó, ficou assim. Agora, você pega o outro lado do forro e faz a mesma coisa, deixando sobrar 1 centímetro de cada lado. Tá vendo aqui? Agora com o forro dobrado no meio, você deixa sobrar 1 centímetro de cada lado e faz a costura novamente, com um pé de máquina. Isso aqui é só para fazer um detalhe bonitinho no bolso e dá para ver esse bolso lá dentro, já que eu tô usando o forro da mesma cor do bolso. Lembrando que o meu forro, ele tá preto atrás, porque esse material aqui é estruturado com TNT, mas não precisa, você pode usar qualquer material de forro, tá bom? Aqui agora, ó, antes de desvirar, eu vou fazer assim, ó, eu vou dobrar costura com costura, deixando pra dentro o meu principal. Vou juntar as laterais e vou fazer uma costura de fora a fora aqui, sem costurar esse pedacinho do sintético. Por isso que eu deixei essa margem de costura. Quando eu costurar aqui agora, ó, eu vou costurar só forro com forro, tá? Vou fazer o fechamento até no final. Retrocesso no início, retrocesso no final. Do outro lado, a gente também vai fazer essa união aqui de ponta com ponta, deixando dobrado aqui pra dentro, ó. Tá vendo que esse detalhezinho tá dobrado pra dentro? Só que aqui eu vou começar costurando aqui embaixo, um pé de máquina, com retrocesso, só um pedacinho que eu costurei, ó. E vou costurar um pedacinho aqui em cima, vou deixar o meio aberto pra eu desvirar, tá? Então, eu venho aqui em cima e costuro em cima, sem costurar o sintético.
e deixei então uma abertura aqui, ó, para eu desvirar. Agora eu corto essas pontinhas sem cortar a linha. Posso cortar aqui em cima também, ó, nos 4 cantos. E vou desvirar por essa abertura que eu deixei aqui, ó. Quanto mais fino for o seu material de forro, mais fácil para fazer essa virada. O meu material é bem grossinho e mesmo assim, ó, vira com facilidade. A intenção desse sintético ser menor é ele não ficar entrando aqui. Então, aqui, ó, eu costurei e o sintético ficou retinho aqui. Se eu tivesse deixado esse sintético o mesmo tamanho do forro, ia ficar grosseira essa ponta. Por isso que o sintético tinha 13, mesmo o forro tendo 15, tá? Por isso ele ficou 1 centímetro menor de cada lado. Olha que acabamento bonitinho. Aqui do lado, onde tá aberto, na hora que a gente prender o bolso na peça, a gente vai costurar ele. Então, não preocupe com isso. E olha, aqui ficou na boquinha do bolso um detalhe bonitinho demais. Agora eu vou fazer um pesponto. Só para essa parte ficar sentadinha e bonitinha. Agora, ó, a boquinha ficou assentadinha e esse detalhe diferencia o bolso. Pra você saber onde é o bolso dentro da bolsa, já que o forro tá da mesma cor do bolsinho. Eu vou pegar aqui a parte de trás da minha peça, vou pegar o forro, que eu já marquei o meio aqui, ó, um piquezinho, e vou posicionar um pouco abaixo. Você pode achar o meio do seu bolsinho para ficar nivelado com o meio da bolsa. Não coloca muito aqui em cima, tá? Vamos colocar ele 5 centímetros para baixo, 4 centímetros para baixo. E agora a gente vai costurar toda a volta aqui do bolsinho, começando pela parte do sintético. Aqui nessa parte do sintético a gente vai dar até retrocesso. Meio pé de máquina, retrocesso aqui no início para prender bem a boquinha do seu bolso, para na hora que você estiver abrindo e fechando o bolso no dia a dia, esse bolso não abrir. Na abertura que você fez, que você deixou para desvirar, você já costura ela aqui, ó, deixa ela dobradinha para dentro e vai virando aqui uma costura só. Com isso, você já fecha a abertura que você deixou, já prende bem a boquinha do seu bolso. E olha que bolsinho mais fofo. Ficou forradinho dentro e fora. Ele é oncinha dentro e fora, ó. Oncinha dentro, oncinha fora. E tem esse acabamentozinho aqui com o material principal para você achar o seu bolsinho dentro da bolsa. Apesar de discreto, né? Você vai saber exatamente onde ele tá na hora de jogar seu celular, na hora de jogar a chave. Você não coloca esse bolsinho muito em cima, porque se seu celular for maior do que o tamanho dele, ainda tem espaço para o celular ficar uma beiradinha para fora aqui, tá? Então, esse bolsinho é prático e é essencial nessa mochilinha, tá? Pode fazer outros modelos de bolsinho também. Agora seria a hora da gente colocar o forro nessa parte. Porém, nós vamos colocar primeiro a alça. A gente vai posicionar a nossa alça. Por isso que eu gosto de deixar a alça pronta, tá vendo? Agora eu vou usar ela, eu já sei onde que eu vou deixar ela aqui. Então, eu vou pegar minha régua. Você marca aqui na parte de cima, ó, a parte de cima é sempre essa parte mais fina e arredondada, tá? Aqui você vai marcar o meio, tá vendo aqui? Coloca a sua régua nesse meio, 3 centímetros para baixo. Você vai posicionar uma alça 5 centímetros do meio para cá, uma alça 5 centímetros do meio para lá. De cabeça para baixo, assim. Ou seja, a sua alça tem que ficar assim. Tá vendo? Essa parte aqui para baixo. Então, você vai virar ela de cabeça para baixo
e vai prender ela aqui. Então, ó, já achei a posição, quero 5 centímetros dela pra cá, achei a posição da primeira alça, já venho aqui na máquina e costuro. Segura firme, lembrando que você tá costurando ela do avesso, tá? Por isso que não pode ter forro ainda, senão você vai costurar o forro e vai prender o bolso. Olha, costurei a alça de cabeça para baixo na parte de cima, que na hora que ela virar, ó, ela vai virar certinho para baixo, tá? Vou fazer a mesma coisa do outro lado, então eu recoloco minha régua, 3 centímetros da borda, acho meio, 5 centímetros para cá, vou costurar minha alça de cabeça para baixo. Tiro a régua e vamos para a máquina. Sem deixar a alça sair da posição para ela não ficar torta e feia depois, tá? Se você não for colocar a etiqueta na frente, agora é o momento de colocar a etiqueta atrás também, antes de colocar o forro. Pode ser que você queira etiqueta só dentro da peça. Pensa, antes de começar a bolsa, onde que você vai querer a sua etiqueta, tá bom? Ó, uma vez posicionadas as alças assim de cabeça para baixo, eu agora pego aquele acabamento que eu fiz, sabe? Aquele que eu cortei 25, e eu tenho que costurar ele aqui, ó, tampando essa costura que eu fiz na alça. Ele precisa ficar retinho aqui atrás. Então, você pode medir com a régua, colar primeiro com cola de contato, ele na posição, você escolhe. O importante é que ele fique fazendo o acabamento dessa alça e ajude a prender mais essa alça no lugar. Então, eu venho aqui, ó, costurando ponto número 4, que é um ponto de pesponto. Se eu tivesse colocado a etiqueta aqui no meio, eu estaria prendendo a etiqueta aqui agora também. Na outra peça foi agora que eu prendi a minha etiqueta. Chegou aqui no final, eu desço. E volto fazendo acabamento na parte de baixo. Faço retrocesso aqui na lateral. Vocês viram que eu cortei maior, né? Cortei maior para eu poder não ficar com o sintético à conta. Então, esse tanto que sobra aqui dos lados, ó, eu vou e refilo agora. Então, se você mudar a medida da sua bolsa, lembre de fazer sempre esse pedacinho maior também para facilitar. Agora sim, ó, minhas duas alças estão colocadas. Eu já posso colocar forro. O meu forro já tem bolso, então eu vou posicionar ele aqui atrás. Vou posicionar, ó, meio com meio, porque senão o bolso vai ficar torto lá atrás. Então, o meio que eu encontrei do forro, eu vou utilizar ele meio com meio da minha bolsa aqui em cima. O restante pode sobrar. Eu cortei o forro maior, então ele vai sobrar aqui nas laterais. E isso, pra mim, não é um problema. Porque o importante que eu medi foi pelo meio de cima, para o meu bolsinho não ficar torto. Quando eu for prender essa parte do forro aqui na peça de trás, eu já vou colocar o meu vivo. Eu quero vivo na parte de trás para ficar um acabamento mais bonitinho. Então, eu vou trocar o pé calcador e já venho colocar o vivo com vocês. Pé calcador trocado, agora eu preciso encontrar 2 centímetros da borda aqui pra cima. Então, eu vou medir aqui na mesa mesmo, 2 centímetros, que é onde eu vou começar a colocar o meu vivo. Eu não vou colocar meu vivo lá do inicinho lá de baixo,
para na hora que eu for colocar a parte do fundo, esse vivo não engrossar demais minha costura. Então, aqui, ó, eu marquei de pretinho aqui, ó, 2 centímetros da borda pra cá. Nesses 2 centímetros, deixa eu tirar esse clipe aqui que tá atrapalhando a visualização de vocês. Nesses 2 centímetros é onde eu vou começar a colocar meu vivo. Mas eu não vou vir aqui, ó, e colocar ele reto assim, não. Eu vou colocar ele de lado assim. Vou fazer uma costura nele de lado, só para prender ele aqui. Depois, eu viro ele pra dentro aqui, ó. Depois que eu costurei ele de lado, eu viro ele e faço o contorno certinho do meu espelho. Agora eu continuo, ó. Tiro as alças do caminho. Quando chega aqui no final, quando eu vou chegar perto do meu risco de 2 centímetros, eu viro de novo ele pra fora, ó. Eu viro de novo ele pra fora. E na hora que eu costurar, eu passo em cima dele. Desta maneira, o meu vivo fica com acabamento... Deixa eu mostrar, ó. Fica com o acabamento pra fora aqui. Então, na hora que eu costurar na outra peça, esse acabamento não vai aparecer. Tá vendo? Essa viradinha aqui, ó, esconde a beirada do vivo. Agora, só falta eu fazer uma costurinha aqui na parte de baixo, que como eu não coloquei vivo até aqui embaixo, aqui tá solto. Não vou deixar aqui solto. Viram? Agora, eu só vou refilar. Ó, só vou refilar esse excesso de forro que eu deixei aqui. Parte de trás pronta, ó. Fica assim mesmo, que depois ainda vai vir uma parte aqui embaixo. Ó, o viés embutidinho. As alças embutidas, ó, que lindinho. Não precisei de etiqueta atrás, que vai estar na frente. E aqui já tá o bolsinho, tá? Vou reservar essa parte. Vamos fazer agora... a parte do fundo. Por que que eu vou fazer o fundo? Porque eu já tô com o pé calcador de vivo e eu quero aproveitar para colocar o vivo do fundo, tá? Vou fazer um piquezinho aqui no meio, ó, para eu saber onde vai ser a parte de trás. Posiciono o meu fundo já estruturado em cima do meu forro. Lembrando que a minha bolsa vai ficar mais estruturada do que o normal, porque eu tô usando um forro também estruturado. Então, além de eu estruturar com EVA, o meu forro também tá estruturado. Eu vou pegar aqui um pedacinho do viés de gorgurão que eu tenho. Não, do de gorgurão não. Meu viés de boneon. Para poder fazer o acabamento desse vivo aqui embaixo. Poderia ser um pedaço de sintético preto, poderia. Mas eu não tenho nenhum aqui agora. Vou usar o viés boneon para dar uma continuidade. Então, quando eu for juntar aqui, um vivo com outro, uma ponta do vivo com a outra, quem vai fazer essa continuidade para mim hoje vai ser o meu viés de boneon. Seria melhor o sintético? Seria, mas não é exigência. Começa a costurar. Bem na bordinha do meu sintético. Com isso, eu já tô prendendo meu forro. Aqui no final, eu recorto o excesso, eu vou colocar aqui, ó, a tesoura encostadinha no meu vivo que eu já preguei e corto o vivo que eu ainda não preguei.
Coloco um encostadinho no outro e passo o meu viés por cima. Recorto o excesso de forro. Simone, não quero usar vivo. Você tem uma mania de vivo? Tenho, gente, porque eu acho que o vivo faz uma facilidade nas curvas, elas viram tão perfeitinha. Tá vendo essa curvatura aqui? Se eu não tivesse usando vivo, essa curvatura eu ia ter que ficar batendo martelo para poder posicionar direitinho o fundo. Mas a peça inicial, a peça original dessa mochilinha é sem vivo. Então, você pode fazer sem vivo usando as mesmas medidas, tá? Sem problema. Então, agora eu reservo o fundo. Vou trocar o pé calcador para a gente poder fazer o caminho do zíper. Então, eu faço bolsa assim. Eu vou fazendo parte por parte, reservando. E depois eu monto tudo. Monto todas as partes que eu fui fazendo, sabe? Então, aqui, ó. Vou mostrar como que vai ser nosso caminho do zíper. Você vai cortar 2 vezes nesse molde que eu falei que vai diminuindo, só que tem que ser espelhado. Não pode ser os dois do mesmo lado, eles não podem ficar iguais, eles têm que ficar assim, ó, espelhado. Então, se esse lado aqui está descendo, este tem que descer pro lado oposto, tá? Agora, eu vou pegar essa parte aqui, tem 13 por 15, e no comprimento de 15, deixa eu achar o comprimento de 15, aqui, ó, comprimento de 15, eu vou achar no de 13, o meio. Fiz um pique de cada lado. Então, aqui, ó, aqui tem 15, eu venho aqui na parte que tem 13 e faço um pique de cada lado. Pra que isso? Pra eu prender minha alça de mão. Então, eu pego a minha alça de mão, olha, fofinha, que eu fiz com dobra de 4, olha que gracinha. Tá vendo aqui onde tá a dobrinha? Fica pra trás. Então, eu vou costurar aqui, ó, nessa parte que eu marquei o meio. Um lado eu coloco aqui. O outro lado eu coloco no outro pique. Tá vendo? E ela vai ficar assim, ó, o suficiente para eu pôr a mão, para eu carregar assim, tá vendo? Agora eu pego uma lateral e costuro aqui do lado. Frente com frente, assim, ó. Até agora, tanto faz qual lateral que vai ser. Você simplesmente pega a lateral e costura frente com frente. Um pé de máquina. Quiser colocar o ponto menor aqui, agora é melhor, para ficar um acabamento mais bonitinho, não ficar aparecendo ponto quando a peça abrir. Parte de 13 centímetros com parte de 13 centímetros, tá? Olha aqui. Tá vendo? Então, a minha curvatura tá aqui em cima, ó. Aqui que ele tá descendo, ó. Então, do lado de cá, quando eu colocar a outra parte, eu também tenho que colocar essa curvatura pra cima. Então, eu vou fazer assim, de modo que a curvatura também fique pra cima aqui. Então, se aqui tem uma curva, a curva daqui tem que ficar do lado de cá. Não pode ficar pra baixo. Ó, aqui embaixo tá retinho, retinho, e a curvatura fica toda pra cima, tá vendo? Agora eu vou fazer um pesponto aqui,
Vou fazer um pesponto pro lado de cá. Vou aumentar o ponto para 4, para ficar um pesponto mais bonito. Para ele não ficar assim, ó, levantado igual tá aqui. Na hora que eu fizer o pesponto, ó, ele desce e assenta tudo. Então, eu vou virar pro lado de fora essa costura. Começo com retrocesso, meio pezinho de máquina. Aqui em cima da alça eu passo mais devagar. E ficou assentadinho agora, ó. Tô até fazendo com linha preta para vocês conseguirem ver direitinho. Agora vamos costurar o lado de cá. Ok. Agora a gente vai colar aqui atrás o nosso EVA para estruturar também esse caminho do zíper. O meu EVA não dava o tamanho certo para poder colar aqui atrás. Eu cortei 2 pedaços, vou fazer um remendo e já volto para mostrar para vocês. Então aqui, ó, já tá agora com EVA. Meu EVA foi remendado aqui, porque eu não tinha um pedaço desse tamanho inteiro. Então, eu remendei e vai ficar bom também. O importante é ele ficar mais estruturadinho. O meu forro, eu vou colocar ele embutido com um zíper. Eu vou colocar o zíper nessa parte curva, não é na parte reta, tá? Então, eu coloco aqui, ó, frente do zíper, aqui tá o dentinho dele. Coloco de frente com o meu material. Deixo sobrar uma beiradinha aqui para poder facilitar a colocação depois. Vou fazer por partes para você conseguir acompanhar. Então, eu vou colocar primeiro o zíper no espelho, frente com frente. Depois que eu coloco, ó, como eu trabalho com zíper de metro, agora eu vou cortar o excesso de zíper aqui. Agora, tá vendo que eu coloquei na parte curva? Agora eu tenho que colocar o meu forro. Então, eu coloco o forro com a frente pra cima e coloco em cima dele o meu espelho. Só que tem um detalhe, eu não arredondei meu forro. Então, eu vou colocar o forro acertando aqui a parte de trás, ó. Onde não tem zíper, eu vou acertar com o forro. Eu cortei o forro um pouquinho maior. Ó, tô acertando aqui a parte de trás. Claro que a alça vai atrapalhar ele ficar bem acertadinho, porque a alça dá um volume aqui. Mas o importante é eu acertar aqui a parte de trás, ó, onde vai ficar reto. E aqui em cima, olha, sobrou forro. Eu vou costurar por este lado. O zíper já tá aqui, eu vou costurar por este lado, acompanhando o zíper. E com isso, automaticamente, eu arredondo o meu forro e corto o excesso depois. Eu não preciso cortar o forro no molde. Isso facilita pra mim. Então, eu corto o forro nas medidas que eu postei pra você. Forro do caminho do zíper vai estar aí a medida. Eu não me lembro de cor agora, só sei que é um retângulo. E você vai deixar para arredondar ele agora, que aí ele fica perfeitinho com a parte de cima, tá? Então, aqui, ó, eu tô costurando o mesmo lugar onde eu costurei o meu zíper. Sobrou forro? Sobrou. Mas eu acho que isso facilita a minha vida. Então, agora eu passo refilando. Agora eu retiro o clipe aqui que eu coloquei e desviro aqui. Olha aqui que legal. Forro e costura embutida, tá? Pra gente não ter que colocar viés aqui. Então, a gente faz a costura embutida perto do zíper
sempre que possível, para você não ter que colocar viés de acabamento aqui e atrapalhar o seu cursor a correr. Agora eu vou fazer um pesponto juntando o forro com o principal, assentando ele direitinho aqui. Vai esticando direitinho o forro para ele não ficar empapado lá de baixo. Lembrando que a estrutura do meu tá mais grossa, porque meu forro também é estruturado. A sua vai ficar estruturada, mas nem tanto assim. Você vai usar um forro normal. Pode ser nylon 70, pode ser tecido de algodão. Pode ser nylon 600. Pode ser o guarda-chuva. Acabei de fazer o pesponto aqui, eu já posso vir prendendo esse forro em toda a lateral do meu caminho do zíper. Corto o excesso de forro. Aqui sobrou bem pouquinho forro desse lado, porque eu passei acertando ele primeiro. Olha aqui que bonitinho que ficou. A parte curva já tá com zíper. E a parte reta, que vai ficar nas costas, sem zíper. Aqui a nossa alcinha, ó, que tá um pouco amassada por causa da costura. Mas depois ela fica em pezinha, porque ela ficou fofa demais. E aqui, ó, o acabamento dela, com essa partezinha emendada, fica lindo, gente. Olha que lindo esse detalhe. O acabamento da alça fica embutido, não fica muito legal? Então, eu escolhi esse modelo de alça de mão para essa mochila, porque eu ainda não tinha ensinado. Pelo menos eu acho que eu nunca ensinei ainda aqui no canal. Agora, a gente precisa prender esse zíper na parte da frente. Vocês lembram dessa parte da frente, onde eu já coloquei a minha etiqueta? Eu já marquei também aqui, ó, o que é o meio, tá vendo? Então, eu preciso vir aqui no meu zíper, encontro aqui, ó, início e fundo aqui, ó, esses dois, para eu ir caminhando com o zíper e achar o que é o meio do meu zíper. Eu vou dar um pequeno pique aqui, mas você pode só marcar com giz, para você saber onde é o meio aqui, porque você vai começar a montagem assim, ó. Meio com meio, tá vendo? Você vai começar essa montagem assim. E esse zíper vai fazer todo o contorno do espelho agora. Frente do zíper com frente do espelho. Faz a curva direitinho, evite esticar o zíper, porque o zíper ele estica bastante. Então, na hora que você for encaixando e clipando, evita esticar o zíper. Vai do meio para um lado. Depois do meio para o outro lado. Ó, já coloquei o espelho da frente em todo o caminho do zíper. Agora eu posso destacar esse zíper. Eu vi que já deu certo, ó. Eu destaco esse zíper para facilitar para mim a colocação dele. Aqui agora eu posso também colocar já o forro. Então eu vou colocar, ó, forro de frente pro principal e vou clipar também aqui. Deixa eu achar o meio aqui do forro para ficar mais perfeitinho. Ó, achei o meio aqui. Ou você pode prender o zíper todo primeiro e depois voltar prendendo o forro, ou você pode fazer igual a mim. Clipa tudo e depois que você separar, você vem aqui e clipa de novo, só que desta vez fazendo sanduíche. Aí você faz uma costura só. Que aqui agora não tem erro mais, que eu já posicionei direitinho o meu zíper no espelho.
Cuidado aqui na curva para você não costurar os dentinhos do zíper, que ele costuma dar uma levantadinha aqui na curva. Você empurra o dente para dentro. Se você costurar ele, você pode até quebrar ele e ter que trocar o zíper. Olha aqui, agora ficou um sanduíche, ó. Aqui tá o principal, já com a estrutura. Do lado de cá tá o forro, olha aqui no meio. E entre os dois tá o zíper. Eu vou costurar com a parte do principal pra cima, pra vocês verem a costura. Aqui, antes de desvirar, eu posso fazer uns piques nessas curvas, olha. Porque essas curvas ficaram bem fechadas. Faz pequenos piques, bem pequenos, não chegue na linha. Também para evitar desfiar o zíper, tá? Se você quiser fazer pique separado, só no principal e no forro, pode. Agora eu vou desvirar. Como eu não coloquei vivo nessa parte do espelho, eu vou conferir se ficou redondinho. Você pode colocar também vivo nessa parte do espelho, que vai fazer essa curva aqui, ó, ser mais fácil ainda de você fazer, mas ficou redondinho, olha. Fiz sem vivo e ficou redondinho. Agora a gente vai rebater uma costurinha, como a gente sempre faz, prendendo o forro principal em volta desse zíper. Aí você vai dando uma puxadinha pro zíper ficar bem bonitinho, principalmente aqui, que é a frente da bolsa, tá? E essa vez aqui que você tá rebatendo a costura, vai ajudar na perfeição das curvinhas que você fez. Assim como aqui a gente fez um acabamento bonitinho sem o vivo, você também pode fazer a bolsa toda sem o vivo. Mas eu acho que o vivo facilita muito a colocação do fundo, as costas. Quando chega aqui embaixo, eu vou vir costurando agora aqui na lateral, para fechar essa parte aqui de baixo. Vou refilar o forro que tá sobrando aqui embaixo. E olha, o que que eu faço com isso aqui agora? Eu vou prender ele no caminho do zíper. Então, o que que eu coloco? Cursor daqui até aqui para prender isso aqui, ó. Mas antes de fazer isso, eu quero costurar a parte de trás aqui no caminho do zíper, que vai facilitar para mim. Então, essa parte de trás, onde tá a alça, ó, a gente já sabe onde é o meio aqui, que aqui a gente já tinha marcado o meio. Vamos marcar o meio aqui atrás do caminho do zíper. Agora eu vou colocar aqui, meio com meio. E vou clipar toda a volta. O molde tá batendo certinho, olha. O meu caminho do zíper
com o pé de máquina de costura, olha, bateu certinho com as costas, bateu certinho com a frente. O molde tá perfeito, viu? Pode seguir essas medidas. A minha margem de costura do meu pé calcador é 0,75. A minha máquina é transporte duplo. Mas é só você fazer uma margem de costura um pouquinho mais larga que vai dar certinho também. Que agora, ó, para prender essa parte, como tem vivo, eu tenho que trocar meu pé calcador para de vivo. Então, o que eu vou fazer aqui agora, ó, é prender o caminho do zíper, a parte reta do caminho do zíper nas costas da mochilinha. Então, eu vou costurar com o espelho das costas para cima, porque é nele que tá o vivo. Então, ele tem que ficar para cima. Começo aqui na borda, com o mesmo pé de máquina que eu vou usar quando tiver o vivo, porque vocês lembram que o vivo não vai até lá embaixo. E agora, eu subo costurando. Como eu já usei o clipe, tá mais fácil, tá tudo no lugar. Olha se a sua alça não tá no meio da costura. Ó, deixa eu mostrar aqui onde que tá o vivo. Olha como é que ele entrou direitinho, tá vendo? Então, a gente costura aqui embaixo o fundo, não vai costurar o vivo, porque ele deu certinho, ele entrou certinho aqui atrás. Agora sim, eu vou colocar o cursor prendendo a frente, tá? Como na hora que eu destaquei a frente, tava certinho o zíper com o zíper aqui, ó. Na hora que eu colocar, vai dar certinho também. Só que eu tenho que colocar do avesso assim, ó. Eu acho que eu vou colocar o cursor de coração mesmo. Vai fazer um charminho muito lindo com essa onça. Coloca do avesso mesmo, você não tem que desvirar ela depois, tá? Ó, puxo até aqui embaixo. E agora eu vou colocar o outro lado. Sempre 2 cursores. Ó, prontinho. Colocado, tá vendo? Você pode fazer uma costurinha aqui embaixo, no zíper, para esse zíper não abrir quando você estiver colocando fundo. Vou fazer uma costurinha só aqui, ó, nos dentinhos do zíper. De um lado e do outro. Que aí eu já posso acertar esse zíper de acordo com o tamanho aqui dos espelhos. Tá vendo que ele tá sobrando? Agora eu já posso acertar porque eu já costurei. Não vai correr o risco dele abrir. Agora a gente vai encaixar o fundo. Para encaixar o fundo, ó, eu coloco as alças lá pra dentro. Pego essa parte aqui, ó, que eu ainda tenho que colocar ela antes de colocar o fundo. Aí eu vou fazer assim. Uma costurinha. Já posso trocar o pé calcador agora pro normal, que agora eu vou precisar do normal. Agora eu vou pegar essa parte, vou juntar com essa, vou fazer uma costurinha aqui.
tá? E eu vou fazer um abatimento nessa costura aqui, ó. Então, eu vou pegar essa costurinha aqui, tá vendo? Essa daqui, vou abrir ela. Apesar que a minha tá bem pequenininha. Mas eu abro ela e costuro de um lado e do outro. Pra ficar mais reforçado e mais bem acabado. Abre a costurinha. Volta costurando agora do outro lado, prendendo, deixando essa costura aberta, sabe? Deixando essa costurinha aqui, ó, aberta, tá bom? Então, o forro vai estar no mesmo tamanho. Você vai fazer a mesma coisa, abrir a costura ó, atrás, fazer a costurinha aqui de acabamento para ficar aberta assim, tá? Agora eu vou mostrar como que a gente vai encaixar isso na bolsa. Você vai pegar aqui a sua bolsa, essa parte da costurinha você vai colocar atrás. Então, você tem que achar aqui qual que é o meio de baixo das costas da sua mochilinha, ó. Vou dar um pique aqui. E qual que é o meio da frente. Você já podia ter marcado isso antes, mas agora também dá. Vou colocar essa marcação aqui de trás na parte de trás. Então, eu vou vestir a minha bolsa. Posso deixar ela do lado direito. O importante é ficar, ó. O importante é ficar, ó, frente com frente. Frente com frente, tá? Eu fiz um pique lá, eu fiz um pique do lado de cá, então eu vou prender o pique de cá também. E o resto tem que encaixar, que eu já medi, tá tudo certo. O restante aqui tem que encaixar. Lembrando que essa partezinha do fundo tem 76 por 8. Tá vendo? Mas eu já posso também encaixar o meu forro. Então, eu pego aqui meu forro e coloco aqui, ó, frente do forro com frente do forro. Já vou vestir aqui de uma vez também. Coloco esse meio do forro aqui atrás, na parte de trás. E fica, então, frente do forro com frente do forro, frente do principal com frente do principal. Agora, a gente vai costurar com pé comum, porque aqui não tem vivo nesse pedaço. Aí, você pode costurar assim, ó, de dentro pra fora, de fora pra dentro. Começar onde você achar melhor. Um pé de máquina. Prontinho, tudo costurado. Vou desaversar aqui. Ó, essa aqui ainda é a parte
de dentro da bolsa. Tá vendo? Ainda é a parte de dentro da bolsa. Antes de colocar esse fundo, eu podia ter colocado um viés aqui, ó. Mas eu não vou colocar esse viés aqui agora, porque eu acho que o acabamento ficou muito bonitinho, assim, de oncinha. Então, eu não vou colocar viés aqui dentro. Eu achei que ficou bem discreto, olha. Se eu colocar um viés preto aqui, vai ficar mais chamativo e o acabamento ficou bem bonitinho. Então, foi de propósito. Mas se você for colocar um viés de acabamento aqui, porque a cor tá diferente, alguma coisa assim, você coloca antes de colocar essa parte do fundo, tá? Agora que a gente já colocou, a gente tem que costurar prendendo este forro neste principal. O forro tá um pouquinho maior, que eu acho que eu cortei o forro com 9. O principal eu cortei com 8. Então, vai sobrar uma beiradinha de forro aqui que eu vou ter que refilar depois. O importante é que agora, ó, prender o forro no principal. Fazendo esse acabamento de baixo aqui, ó. Depois disso, vai faltar praticamente só colocar o fundo. E a nossa bolsa, nossa mochila estará pronta. Viu como ela é fácil? Tem um design diferente. O caminho do zíper dela é bem diferente. Vou refilar aqui o excesso de forro. Então, eu ainda nem mostrei o lado direito pra vocês. Só que agora tem uma parte importante pra gente fazer antes de colocar o fundo. Vai ser a última coisa. Que vai ser prender essa pontinha aqui da alça aqui no fundo, ó. Então, você tem que prender ele numa distância de mais ou menos 2 centímetros da lateral. E você tem que ter cuidado, na hora que você for fazer, você puxa assim, ó, pra ver se a sua alça não tá ficando torcida. Se ela ficar torcida aqui agora, depois você vai ter que desmanchar. Então, você olha aqui a distância. Deixa eu ver qual distância que é boa. 8 centímetros. Tá vendo o meio aqui? Tá vendo aqui o meio? Onde é o meio das costas? Você vai colocar 8 centímetros daqui pra lá. Você vai costurar esse acabamento da alça. Nessa parte de baixo aqui, tá? De modo que não fique torcida a sua alça. Confere lá dentro se a alça não ficou torcida. Faz a mesma coisa com o outro lado. Então, 8 centímetros também do meio. Então, o que que eu fiz? Eu prendi o tirante aqui, ó. Tirante das alças aqui embaixo. É aqui embaixo mesmo, tá? Você não vai prender esse tirante da alça nessa parte da divisória aqui, não. É lá embaixo, porque a mochila já é pequena. Agora, você joga a alça toda lá pra dentro e a gente vai colocar o fundo. Vamos encaixar o fundo. O fundo eu sei onde é a parte de trás, que é onde tem a emenda aqui. Então, eu coloco a parte de trás aqui, meio com meio. Vou clipar toda a volta. E vou trocar o pé calcador pro de vivo, porque o fundo tem vivo. Mas nessa peça você pode fazer sem o vivo. Você pode fazer toda com vivo, até no espelho.
No caminho do zíper também você pode pôr vivo. Você pode fazer do jeito que você acha mais fácil. Se você for igual eu, uma pessoa que gosta de vivo, coloca vivo em tudo. Se você não tem pé de vivo ou não tem liberdade com pé de vivo, não coloca vivo em nada. Dá pra fazer a mochilinha da mesma maneira, tá? Ó, eu sei que esse forro de oncinha não ajuda muito vocês a verem, né? Mas eu tô quase sem forro em casa. Eu tô usando materiais principal como forro. Eu não tive tempo de sair pra comprar. Eu tinha muito material sobrando, então eu tô reaproveitando alguns para as aulas. E eu queria também que ele combinasse com a parte de fora, então eu gostei demais desse fundo de onça. Do lado de fora ficou meio rock, do lado de dentro ficou bem fofa. Essa onça que eu usei aqui no forro, ela é peludinha, ficou uma coisa mais linda. Ó, como eu havia dito, eu não vou colocar viés aqui dentro, porque eu gostei muito desse acabamento assim, ó. Ele ficou discreto, porque a oncinha é bem coloridinha e a oncinha é uma mistura de preto com bege. Então, eu não vou colocar viés aqui de acabamento, também porque é uma bolsa que vai ficar pra mim, tá? Olha como que tá a parte de dentro. Aqui a frente. Aqui as costas com bolsinho. Agora vamos abrir o cursor, vamos desvirar ela, que vai ser a primeira vez que a gente vai ver ela do lado direito. Ver se deu tudo certo, agora que nós vamos descobrir. Se você tiver para vender, você coloca viés, tá? Tanto aqui nessa parte de trás, quanto aqui no fundo. Olha aqui, nossa mochilinha pronta. A ideia dessa mochilinha é justamente isso aqui, ó. O caminho do zíper ser a divisória da frente com o caminho do zíper, tá vendo? É esse detalhe aqui, que ela vai vir aqui pro lado, fazendo esse charme. E olha que bonitinho que ficou, combinando aqui com essa parte aqui de baixo. Vamos mostrar como que ela fica no corpo. Aqui, ó. Eu nem sei se essa alça tá do tamanho certo pra mim. Acho que eu posso aumentar a alça um pouquinho. Aumentar, não. Regular, né? Ficou linda? Ficou muito legal a combinação? Então, essa foi a mochilinha de hoje. Viés aqui, vivo, quer dizer, aqui, aqui. Olha que gracinha com os rebites. Ficou um rock bem discreto, né? E do lado de dentro, muita onça, muita onça. Então, agora nós temos duas mochilinhas. E aí, gostaram das ideias? Uma bordada, uma com rebite, gostaram?
Espero que tenham gostado da aula de hoje, gente, que eu fiz com muito carinho. Então, curte, comenta. Semana que vem tem uma peça surpresa para vocês que tá todo mundo querendo. Vocês vão gostar demais. Beijo, fiquem com Deus. Tchau!